que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e outro consumir mais. Antes do Mitre e da Thaís, Jana, deixa eu também fazer uma pergunta, é a sua primeira vez aqui, o Aldo já esteve em outros programas com a gente, queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa. Bom, de fato, é minha primeira vez aqui, queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como uma operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa, eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação: devolver o território do brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre. Fazer uma reforma que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos de fato amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso, os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas os senhores têm para combater objetivamente isso? Eu começo, Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional demonstra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com outros deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. Essa reforma, ela endereça não só privilégio do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você tem uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro consumir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes.